Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje, né, a gente vai falar sobre diagnóstico estratégico, né, de venda, focado no teu faturamento, no teu lucro, no teu espaço, para estética, para terapia capilar. E a Simone vai entregar, ó, o passo a passo, o direcionamento, o beabá mesmo, para que você possa ter mais impacto nas suas vendas, resultados, lucro, porque a gente quer dinheiro no bolso, Sim, né? E fazer o teu negócio crescer, mesmo um tempo mais complicado, não é isso, Simone? exatamente. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Mais uma vez agradecendo ao doutor Felipe e à doutora Jéssica o convite para estar aqui com vocês. Estou voltando a trabalhar hoje. Vim com tudo para essa aula, porque eu planejei que essa aula fosse a primeira do ano, pela importância que ela tem para a gente organizar 2026, que vai ser um ano extremamente desafiador. Não é para ninguém ficar com medo, não, é para ficar atento. 2026, um ano com vários feriados em dias úteis, Copa do Mundo, eleição. Ah, tá, o que a eleição tem a ver com isso? A eleição tem a ver que vai fazer um anúncio em período eleitoral, fica muito mais caro, porque eles botam milhões nos anúncios. Então, o valor do lead aumenta demais. Então, também impacta na nossa humilde divulgação. Então, 2016, 2026 é um ano para a gente parar, analisar e ter estratégia para seguir em frente. Não dá para ficar no improviso, não dá para ficar esperar acontecer para ter depois uma reação. Tá? Então, por isso, essa aula hoje é um diagnóstico estratégico. Vocês vão receber esse diagnóstico, tá? Porque o que a gente tem pela frente não está fácil. Tá? Como eu falei para vocês, feriado, Copa do Mundo, eleição, e por que isso interfere no nosso trabalho? Porque as pessoas ficam mais dispersas, perdem mais o foco, elas querem se divertir porque tem a família que vai viajar, que vai passear e ela quer ir junto. Então ela vai adiar, ou ela terminou um plano de tratamento, ela não inicia logo o outro, porque já vai ter essa despesa de viagem por conta de feriado. Então, são vários fatores que influenciam diretamente no nosso caixa. Tá? Então, só que para conseguir tomar ações estratégicas, você precisa o quê? Entender como está o seu negócio. O que você precisa fazer, tá? Para sair do modo intuição e entrar no modo decisão. Tá? Porque se a gente deixa para pensar o que fazer somente quando o problema já está acontecendo, sendo que a gente sabe, esse ano não dá para negar, a gente sabe que vão acontecer os feriados, Copa do Mundo, eleição, nós já sabemos. Então, o profissional que não se antecipar a isso, vai chorar. Lamento dizer, mas vai chorar. Tá? Então, a gente precisa olhar para o nosso negócio. Porque o que acontece? A maioria trabalha, mas e o faturamento? Tá? Por que trabalha muito e cresce pouco? Já pararam para pensar? Vocês têm essa sensação? Caramba, essa semana eu me matei de trabalhar e quando você vai olhar o teu faturamento, dá tristeza. Vocês não passam por isso? Eu sei que passam. Sabe? Trabalhar muito, cansada, com medo de, nossa, eu não posso, esse mês eu não posso nem ter um resfriado, porque eu não posso perder um dia de atendimento, porque eu tenho conta para pagar, porque eu tenho matrícula de colégio, porque eu tenho IPTU, eu tenho IPVA, tem material escolar, tem N situações. Então, a cabeça do empreendedor da área de beleza não para, porque a gente depende de estar bem para faturar. Mas isso é uma outra conversa que a gente vai ter depois, que entra na questão da diversificação de renda. Por que também é importante a diversificação de renda? Para você deixar de depender exclusivamente da sua hora de atendimento. Mas isso vai ser o papo para outra aula,
eu vou trazer para vocês, que é sobre diversificação de renda. Hoje, a aula é para abrir a mente, para olhar o seu negócio, para entender o que fazer, tá? Desculpa, gente. Porque o que eu entendo é que não é falta de esforço que às vezes trava o negócio. O que eu vejo é a falta de estratégia. É a falta de não olhar para o seu negócio. Você sabe exatamente quantos clientes você atendeu esse mês? Você sabe quantas pessoas fizeram avaliação? Você entende os números do seu negócio? Ah, eu lembrei de falar com todo mundo sobre home care. Eu lembrei de pedir depoimento para eu usar na minha divulgação. Então, se você não conhece o seu negócio, se você não tem essa noção real, fica muito difícil de você montar as suas estratégias, fica muito difícil de você passar por momentos mais desafiadores. Tá? Então, esse diagnóstico que vocês vão receber, é facinho? Não é difícil, é um pouco trabalhoso, por quê? Porque você vai ter que parar hoje e pensar no seu ano de 2025. Se você realmente quer que o seu 2026 seja diferente, você realmente vai precisar dedicar um tempo a esse diagnóstico para fazer com que 2026 seja diferente. Qual a vantagem? Você já se conhecendo esse diagnóstico, você já tendo ele em mãos, em 2026, você não vai parar no final do ano para fazer tudo. Mês a mês, você vai olhar para esse diagnóstico e vai ajustar para o seu negócio. Então, mês a mês, você vai ter a percepção real de como o seu negócio está andando. Então, o primeiro momento é mais trabalhoso, não é difícil, até porque o negócio é seu, você conhece aquela história, você sabe. É só o trabalhoso de parar, lembrar, quanto eu faturei em janeiro, quanto eu faturei em fevereiro, de lembrar mês a mês o que aconteceu para você preencher o mais fidedigno possível. Mas é importantíssimo que você tenha isso pronto, para você caminhar melhor nesse ano. E esse ano, você pondo em prática mês a mês, acabou a dificuldade. Tá? Então, essa é a questão. Trabalha muito e cresce pouco. Falta de estratégia, falta de olhar para o seu negócio, entender em que momento você está. Tá? Vou até fazer uma coisa. Me responde aí no chat. Você até anotei aqui para não esquecer essa pergunta. Você sente que o financeiro não está dando o retorno que você merecia pelo tanto que você trabalha? Você já parou para pensar do porquê isso acontece? Já pensou que você pode vir trabalhando no automático e não consegue perceber oportunidades, você não percebe novas possibilidades, você não enxerga onde pode abrir o leque para faturar mais? Me conta aí no chat, sabe? Vocês passam por esse momento, está passando por essa dificuldade? Vocês conseguem enxergar isso no negócio de vocês, que está trabalhando no automático? Quero saber a opinião de vocês com relação a isso. Para e pensa. Caramba, faz sentido, realmente. Pelo tanto que eu trabalhei, o meu faturamento poderia ser melhor. Por que não é? Onde eu posso melhorar? Tá? Porque a gente só consegue mudar, melhorar, avançar quando a gente enxerga onde está o nosso gargalo, o que fazer para sair da situação. Então, pensa aí, um minutinho, pensa e vê se faz sentido o que eu perguntei para vocês agora. Deixa eu até dar uma olhada aqui no chat. Tem pessoal aqui perguntando se vai receber sobre o material, se vocês vão receber esse diagnóstico para preparar para o negócio de vocês. Como eu já falei, estou sendo até repetitiva, tão importante é esse assunto. Tá? Eu preciso que vocês entendam que não é, mas vai me dar trabalho. Não é trabalho, é possibilidade de crescimento no seu negócio. Então, a mentalidade precisa ser diferente. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho os comentários. Tem uma aqui que falou fez curso de micropigmentação, despigmentação, e que disseram que precisava
abrir um espaço top, enfim. Óbvio que se você pode ter um espaço maravilhoso, ok, mas nem todo mundo consegue começar tendo um espaço maravilhoso. Aí é por isso que não vai começar? Não. Eu já tive aluna que só faz drenagem e estava nesse mesmo dilema. Ah, eu faço drenagem, eu sou maravilhosa na drenagem, mas eu acho que eu vou. Se eu trabalhar só com drenagem, eu não vou evoluir. Minhas colegas ficam falando que eu preciso fazer método disso, técnica daquilo, eu estou confusa, não sei o que fazer. Eu falei, vamos fazer um teste? Seja excelente no que você faz. Divulgue muito bem, mostre os resultados que você tem com o que você é excelente, com a sua drenagem. Resultado. Era uma atriz da Globo, se eu não me engano, era. Se já tem algum tempo, foi a Thaís Araújo. A Thais Araújo tinha a massagista dela, a especialista em dela, drenagem e tal. Porém, essa pessoa acho que adoeceu, alguma coisa assim, e ela precisou de alguém. E essa menina que fazia na Thais Araújo indicou essa que era a minha aluna, que só fazia drenagem. Ela fez um trabalho espetacular. Dali, a Thaís já indicou ela para outra, para outra, para outra. Resumindo, hoje, quase 10 anos depois, ela continua trabalhando somente com drenagem. Ela é top, top no mercado. E lá dentro da Globo, ela é disputadíssima. E só trabalha com isso. E não tem espaço físico, tá? Ela vai até o local, ela trabalha na casa da cliente, ela vai na Globo atender lá a atriz se precisar, ela não tem espaço e ela só trabalha com drenagem. Então, é muito de cada um, de como você quer fazer, do quanto você está disposta a correr atrás do seu sonho, a se dedicar a fazer bem feito, a ser melhor no que você se propõe a fazer. E em sendo melhor, obviamente, você precisa da divulgação. Acho que no primeiro momento, mais do que ter um espaço espetacular, você precisa saber se divulgar, olhar para você. Ok, eu sou ótima em micropigmentação, mas como as pessoas vão saber que eu sou ótima? Porque uma coisa é você saber que você é ótima, outra coisa são as pessoas perceberem, entenderem, enxergarem em você uma autoridade. Então, para começar, antes de pensar em espaço maravilhoso, pense na construção, na sua construção profissional, porque a técnica você já tem. Pense na construção profissional. Observa a sua comunicação. A sua comunicação transmite credibilidade? Como você se comunica com as pessoas? Como é a sua imagem? As pessoas olham para você e identificam, nossa, ela realmente, olha, ela trabalha com micropigmentação, nossa, a sobrancelha dela é linda. Já vi trabalhos que ela fez que são maravilhosos. Então, a tua imagem, a tua imagem pessoal, a tua imagem profissional, a sua comunicação comunicam o quê? E o que você precisa fazer para divulgar o seu trabalho. Então, você aprendendo essas questões em primeiro lugar, isso vem antes de você ter um espaço maravilhoso. Espero ter respondido a sua pergunta. Me alonguei mais, mas enfim. Invista primeiro em você, faça muito bem feito o que você já sabe fazer, depois você pensa num espaço top. Pronto. Resumidamente, é isso. O que é o diagnóstico? O diagnóstico não é um questionário, não é um material que vai ficar procurando seus erros. Ah, eu não sou boa nisso, eu não sou boa naquilo. Não. O diagnóstico é para te mostrar onde se organizar, onde melhorar, onde você investir mais, onde você não investir. O diagnóstico é para isso, é para você entender o seu negócio. Depois eu vou abrir aqui no meu celular esse material e vou dar umas pinceladas do que tem nele para vocês entenderem o quão importante ele vai ser para ajudar nesse 2026. Eu cismei com 2016, gente, não sei por quê. Mas, enfim, para ajudar nesse 2026. Tá? Então, o que é o diagnóstico? Eu até deixei aqui na tela, no slide, para vocês darem uma lida mais ou menos do que se trata. Tá? Porque esse diagnóstico vai mostrar para você o quê? Onde está o dinheiro, onde. Pior do que onde está o dinheiro, o pior é ele escorrer e a gente nem perceber que ele foi embora. Que existe isso, tá?
Vocês vão ver que vocês perdem dinheiro em coisas que vocês não estão nem imaginando. Tá? E me diz também aqui, só para eu me situar. Hoje, as suas decisões no negócio, elas estão baseadas mais no achismo. Ah, eu acho que isso aqui vai funcionar. Ah, eu vi isso aqui funcionando com fulano, eu acho que para mim vai servir. Você está baseada no achismo ou você conhece o seu negócio? Você tem dados, você tem base para saber, a minha precificação está correta, a minha meta é atender tantos clientes por mês e eu atendo esses clientes por mês, a minha taxa de conversão de cliente que terminou um programa de tratamento e inicia outro é alta. Você tem essa noção sobre o seu negócio? Pensa um minutinho aqui. Quando vocês pensam em um minuto, eu vou dar uma olhada aqui no chat. Nossa, eu já tenho muitos comentários e eu não passei aqui. Boa noite, o link está liberado. Ok, ok. Ó, a gente chegando atrasada, mas chegou, isso que é importante. Aqui, a Mara falando que sente que começou a crescer mais depois que se posicionar na rede social. Posicionamento é fundamental para tudo, não só na rede social, não, tá? É o seu posicionamento perante a sua equipe, se você tiver. Seu posicionamento perante as suas clientes, o seu posicionamento até quando você está participando de um evento. Posicionamento é tudo, é o seu diferencial, é você. Então, quando as pessoas enxergam em você a autoridade, porque você se mostrar especialista é um movimento seu. Você vai estudar, você vai mostrar os seus resultados, você vai mostrar a sua capacitação, então você se posicionou como especialista. Agora, a autoridade no assunto é percepção do outro sobre você. Tá? Para você ser vista pelo outro como uma autoridade em estética, como uma autoridade em capilar, você precisa transmitir credibilidade para essa pessoa. Ela precisa ver o seu trabalho e pensar: eu quero ser atendida por ela. Eu confio que ela vai resolver o meu problema. Então, ela está vendo você como uma autoridade nesse assunto. Então, você ser especialista é um movimento seu, você mostra que é. A autoridade, você tem que ter ações que o outro te enxergue como tal. Então, posicionamento, saber trabalhar rede social, agora está na moda dizer várias camadas, né? Mas é uma realidade. São várias camadas, são construções que você faz para ter um crescimento. Fui clara para vocês com relação. Aliás, de modo geral, estou sendo clara na importância de você enxergar como o seu negócio. Tá? Eu estou falando muito de enxergar o seu negócio, estou sendo repetitiva pela importância, mas vocês vão ver o que eu estou me referindo, eu vou mostrar para vocês, e no diagnóstico vocês vão ter vários blocos, área por área, o que deve ser identificado para ter um crescimento verdadeiro. Quando eu falo crescimento, a gente automaticamente fala o quê? De lucratividade também. Porque se você tem um crescimento do seu negócio, automaticamente o faturamento vai. E se você tem o olhar certo para o faturamento, para a construção do seu faturamento, o lucro é melhor. Porque às vezes você tem um faturamento alto, mas tu olha assim: caramba, eu faturei, mas cadê o dinheiro? Por que eu não tenho dinheiro na minha conta? Isso existe. Isso existe. E aí, quando o faturamento vem e o teu lucro não acompanha, você tem que enxergar onde tem coisa errada. E aí você precisa enxergar onde você errou. Eu errei onde? O que passou por mim que eu não percebi? Eu fiz compra errado? Eu investi errado? Eu dei muito desconto? Eu não precifiquei direito? Quando tem um faturamento e você não tem um lucro adequado, procura o erro, porque ele existe. Tá? Tem gente que dizendo, tá, a Adriana está buscando se posicionar na rede social, mas não me sinto segura nas postagens. A gente vai conversar sobre isso também no outro momento, que na aula de hoje eu não consigo, mas a gente possa até ver aqui isso, com o Felipe, com a Jéssica, da gente trazer uma aula mais específica para ajudar nessa questão de posicionamento, de rede social. Também, assim, eu falo muito sobre isso no meu grupo, WhatsApp, depois eu vou pedir até a Jéssica para botar o link aqui para vocês.
No meu grupo, eu falo muito sobre posicionamento, sobre marketing, sobre inteligência artificial, sobre vendas, tudo da área do negócio, tudo que ajuda a profissional a ser a empreendedora que ela precisa ser. Tá? Porque eu não falo de técnica, porque não é minha praia. Não vou falar para vocês de técnica de nada. Não entendo absolutamente nada com relação a método, a técnicas para atendimento. No meu grupo, o que a gente vê, o que eu passo, meus alunos e não alunos que também estão no grupo, é ações, estratégias, uma visão para o negócio. No meu grupo, eu falo com o eu empresária, eu empreendedora que mora dentro de cada profissional. No grupo da Prime, vocês têm muita técnica. Não deixem de acompanhar o grupo da Prime, porque tem muita coisa importante para o crescimento da profissional. Comigo, vocês têm o crescimento da empreendedora. Com a Prime, vocês têm o crescimento da profissional. E juntando as duas coisas, vocês vão ser imbatíveis, minha gente. Essa aula é abertura de mentalidade, eu falei para vocês. É uma aula mais contextualizada, mas é a aula que vai fazer o ano começar do jeito que tem que ser, com visão, com estratégia, entendendo o seu eu profissional, entendendo o que tem que fazer, e o seu eu empreendedora, sabendo o que fazer no negócio. Fui clara? Vocês estão conseguindo me entender? Estou sendo objetiva para vocês? Ah, tá aqui, a Mara dizendo que está reiniciando o negócio, minha meta é trabalhar menos e ganhar mais. Trabalhar menos e ganhar mais, o que eu conheço é diversificar a renda, é estratégias de trabalho, é você vender mais para o cliente que já está na sua maca. Não gastar tempo só buscando o cliente fora para vender mais atendimento. Você tem que vender outras coisas, você tem que abrir o leque, você tem que diversificar. Se você, uma dica boa, se você é esteticista, ponha um olhar para a terapia capilar. Tá? É um mercado bacana, é um mercado que conversa bem com a esteticista. O Felipe e a Jéssica vão mostrar aqui algo maravilhoso, tá? Que é fantástico para quem já é terapeuta capilar, mas para quem é esteticista e quer abrir o leque, fique atenta, porque vai fazer total diferença. Vocês vão ver que é mais prático e mais possível do que vocês estão imaginando. Que não é nenhum bicho de sete cabeças e que vocês conseguem sim. Então, eu já falei aqui, respondendo, trabalhar mais, diversificar a renda, vender mais para quem já está na tua cadeira, para quem já está na tua marca. É uma forma de você trabalhar menos e ganhar mais. Você não tem salão. Eu só não sei com quem ele está falando. Isso aqui não é comigo, não. Você tem salão de beleza ou terapia? Simone, não. Eu sou da área de negócio. Não sei se você está falando comigo ou se de repente com a Jéssica ou alguma coisa, mas eu não. Eu, Simone, sou da área de negócio. Tá? Está dizendo aqui a Maria, dizendo que ela não quer ser mais generalista e ser especialista. É uma coisa que, mesmo você sendo especialista, você consegue diversificar. Eu acho isso muito, muito válido, porque aí você constrói um posicionamento forte. Se é o que a pessoa quer, tem como sim você ser uma grande empreendedora com faturamento bacana, sendo especialista. Isso é muito possível. Tá? Isso daqui. Sou andar, trabalho em casa, melhor acolhimento, fazendo. Tá? Trabalho em casa sem problema nenhum, ótimo, acolhimento. Quem não gosta de ser bem recebido, quem não gosta de ser acolhido? Agora, só cuidado, Mara, para não virar a psicóloga da cliente, né? Porque às vezes você dá acolhimento demais, elas confundem as coisas. Quando tu pensa que não, tu já virou uma terapeuta. Então, isso também, a gente tem que ter limites, a gente tem que pôr limites durante o nosso atendimento. E se você vira psicólogo, o teu atendimento era de 1 hora, você deixou ela falar demais, já virou 1 hora e meia, você já está perdendo dinheiro nessa meia hora, porque ela não vai te pagar. De repente, mesmo que você não tenha, eu não tenho um cliente, depois tudo bem, eu vou ficar mais de meia horinha com ela, só que ela acostuma, e essa meia horinha, ela vai achar que é sempre, e meia horinha é dinheiro. Tem meia horinha que você não está atendendo, é meia horinha que você está cuidando da sua rede social, é meia horinha que você está estudando para melhorar a sua comunicação profissional, é meia horinha que você está estudando vendas para vender melhor.
Então, não tem essa, eu não tenho cliente depois, vou ficar com essa cliente mais 10 minutinhos, meia horinha. Não, é uma hora, é uma hora. Trabalhe dentro do seu horário. E você tem coisas para fazer. Você não vive só de cabine, você tem outras coisas para fazer. Tá? Então, vamos ajustar essa mentalidade. Tem a aprender. Josiane precisa mudar. A gente está sempre precisando evoluir. Óbvio, algumas coisas a gente precisa mudar e outras a gente precisa evoluir. Assim, o melhor de tudo que uma profissional pode fazer por ela é se autoavaliar. Porque se você enxerga que tem que melhorar e enxergar em que, isso já é um passo gigantesco para você efetivamente fazer essa mudança. Tá? Então, fique atenta sempre, autoavaliação sempre. Sempre procure se perceber, se autoavaliar. Tá, vamos caminhando aqui. Tá. Gente, eu não consigo ler todos os comentários, tá? Mas eu vou vendo alguns só para a gente ir trocando essa ideia, porque a dúvida de um é dúvida de outro, e de repente a dúvida é algo que, por um acaso, de repente não estava na aula, mas acontece. Só um minutinho. O que eu quero dizer para vocês quando eu falo movimento de clientes? Movimento de clientes que eu acho que vocês têm que saber. Tá? Eu até, para não deixar passar nada, eu anotei aqui. Se eu te perguntar quantos clientes você atendeu em junho de 2025, quantos clientes você atendeu? Quantas avaliações você fez e não fechou negócio, a pessoa não voltou? Quantos clientes encerraram um programa de tratamento e foram embora e você não fez mais nada por ela? Você vai saber me responder? Sim, assim, sinceramente, sendo sincera, você consegue saber mês a mês o que aconteceu no seu negócio? Quantos você atendeu? Quantos não fecharam? Quantos foram embora e não voltaram? E por que isso tudo é importante? Por que importa eu saber quantas avaliações eu fiz e a pessoa não voltou? Se ela não voltou, não virou minha cliente, para que isso me interessa? Interessa você saber por que ela não voltou. Ela não voltou por quê? Porque era uma pessoa que estava buscando só preço e encontrou quem fizesse mais barato? É uma pessoa que não voltou porque a sua comunicação não transmitiu credibilidade para ela, de repente, não gerou confiança, não deu liga você e ela preferiu não gastar o dinheiro dela com você? Se você não entende o porquê a pessoa fez uma avaliação com você e não voltou, como é que você vai saber que ações você pode tomar para reverter essa situação, para que isso não aconteça com outras pessoas, para que você diminua esse índice de pessoas que fazem avaliação e não retornam? Então, ter noção dessa movimentação de clientes no seu espaço de atendimento é fundamental, porque, mediante essas informações, você vai montar as suas ações estratégicas para reverter essa situação. Tá? Eu posso montar, cliente não voltou mais, fez pacote de tratamento comigo, acabou e não voltou. Tá, eu vou fazer uma ação para trazer essa cliente, que ela é uma cliente inativa. Ela já fez, foi embora, eu tenho que trazer ela de volta. Então, a ação que eu vou fazer para uma cliente inativa para trazer ela de volta é uma. A pessoa que fez uma avaliação e não fechou comigo, ela não é minha cliente. Mas eu vou fazer uma ação específica dentro do mês exclusivamente para as pessoas que fizeram a avaliação e não voltaram. Então, entender essa movimentação de clientes é importante para ditar os seus próximos passos, o que você vai fazer para reverter cada situação, porque cada situação pede uma estratégia diferente. Então, por isso é importante, mês a mês, você ter como hábito. Fechou o mês, você vai sentar e vai fazer esse levantamento. A partir desse levantamento, esse mês eu não tive nenhuma avaliação que não virou tratamento. Tá, fechei o mês, ok. Você não tem nenhuma ação para fazer especificamente para esse grupo mais recente, mas você pode fazer para um grupo
de mais tempo atrás, que aí já é uma outra comunicação. Então, entender essa movimentação de clientes mês a mês no seu negócio é puramente para montar as estratégias para trazer essa pessoa de volta. Então, se você vai usar o seu tempo para trazer essas pessoas de volta, a possibilidade de você gerar venda é maior do que você fazer só um movimento externo para trazer novas pessoas. Porque as pessoas, trazer de volta significa que em algum momento ela esteve com você, seja para avaliação ou seja porque foi sua cliente. Então, minimamente ela te conhece. É mais fácil você conversar e resolver uma situação com quem já te conhece do que uma pessoa que nunca ouviu falar de você. O teu esforço é muito menor trazer de volta alguém que te conhece do que você conquistar uma pessoa que nunca ouviu falar de você num espaço extremamente concorrido. Então, essa movimentação de cliente tem que fazer, tem que fazer. Tá? Porque eu tenho certeza, se eu chegar agora assim, de bate-pronto, e perguntar se você sabe quantos clientes fecharam o programa de tratamento e você não vendeu mais nada para ela, você não vai saber me responder. E se eu te perguntar o que você fez para trazer ela de volta? Vai ter gente aí que não fez nada. Simplesmente acabou. Ah, tá, não, ela vai voltar. Ah, não, quando eu tiver uma promoção eu mando para ela. Gente, isso não é estratégia, isso é desespero. Entendeu? Trabalhar com estratégia é outra coisa. E para ter estratégia, a gente precisa saber o nosso momento. Tá? E aí a gente entra numa outra questão. A gente tem o serviço, tem tempo, tem preço. Às vezes você está trabalhando há tanto tempo fazendo as mesmas coisas, você já está no automático, que você não observa. Nossa, eu tenho esse serviço aqui, que eu já faço ele há tanto tempo, mas assim, ele já está com esse mesmo valor. A tua precificação já foi, porque o teu produto aumentou, a tua luz aumentou, a tua água aumentou, mas você ainda está com aquele serviço com o mesmo valor, você não mexeu nele, o teu dinheiro está indo embora ali. O teu esforço se mantém, mas o teu lucro não. Tá? Você tem, às vezes, algum procedimento que ele é demorado, que fisicamente é mais desgastante. Será que ele está compensando? Ou ele está ali no teu cardápio? Uma palavra feia. Ele está ali na tua cartela de serviços oferecidos e você nunca mais deu um olhar para ele. Isso aqui está valendo a pena? Você conseguiu parar, olhar cada serviço que você entrega? Está valendo a pena para você? O preço está justo? Está ok? Está coerente? O esforço que eu emprego para entregar esse serviço compensa o valor que eu cobro por ele? Vale a pena para a minha saúde fazer tanto esforço para entregar esse procedimento? Vocês param? Nossa, gente, vocês podem dar uma olhadinha no microfone, fechar o microfone, por favor? Vê quem está com o microfone aberto aí, por favor. Eu não consigo fechar o microfone de vocês. Ah, tá, já foi, obrigada. Tá. Então, isso aqui também é um outro fator que vocês têm que. Ups, eu sempre me enrolando com esse mouse novo com scroller. Então, passa a observar. Todos os serviços que vocês fazem estão ok? Estão ok com relação à precificação? Estão ok ao tempo que eu invisto nele? Compensa? O meu esforço físico compensa? Será que não está na hora de olhar os serviços que vocês oferecem e dar uma reformulada? O que não vale mais a pena e vai sair? O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer num combo, juntar um e outro e criar um programa de tratamento com um nome seu, fazer um barulho em cima disso? Quanto tempo que você não para fazer essa análise do que você está oferecendo? Deixa eu dar enquanto vocês vão pensando, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, até porque dentro de serviços tem uma coisa que eu não tinha mencionado, que eu olhei aqui, porque vocês sabem que eu tenho uma colinha aqui, né? Eu olhei aqui na minha colinha uma coisa que eu não falei para vocês. Ah, não, esse que eu vou fazer, deixa eu ver aqui.
Não, era isso que eu queria perguntar mesmo, para vocês pararem para pensar se tem algum serviço que é extremamente cansativo e que não compensa pelo valor que você recebe por ele. Já fizeram essa pesquisa? Vocês já pararam para pensar nisso? Era essa pergunta também que eu queria fazer. Você está pensando aí um segundinho? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Deixa eu ver aqui. A Débora perguntando se é só negócio que está buscando. Débora, são 3 dias de aula. Hoje a aula é especificamente sobre o negócio, porque se o seu negócio não estiver organizado, você pode ter conhecimento da técnica, do método que for, que você não vai, de repente, prosperar como poderia. Não estou dizendo que não vai prosperar, não, tá? Estou dizendo que não vai, de repente, prosperar tanto quanto poderia. Então, hoje é uma aula realmente para arrumar casa, para você deixar tudo pronto, para a hora que você aprender as técnicas de terapia capilar, a casa estando pronta para você seguir e explodir no mercado, vender, ganhar dinheiro. Então, hoje é isso. Quarta e quinta serão aulas específicas de terapia capilar. Tá ok, Débora? Tá aqui com o cliente. Tá, é a Luciana. Aqui, a Luciana está dizendo que ela, como cliente, não costuma voltar por não ser uma prioridade naquele momento. Ok. E aí, você, Luciana, profissional, se a sua cliente faz a mesma coisa, terminou, não voltou, não é uma prioridade para ela, você não vai lembrar a ela de outras coisas? Por exemplo, você está no penúltimo, ela tem um programa de tratamento, você está no penúltimo atendimento. Você não tem estratégia nenhuma para já introduzir uma próxima venda, seja uma continuidade do que você está fazendo, seja uma outra área do corpo, seja algo diferente. Se você diversifica, seja algo para ela usar em casa. Então, você não se prepara para vender mais nada, acabou, ok, ela vai embora, e se sentir necessidade, se lembrar ou não volta, não tem como. Luciana, repensa esse conceito. Não seja como profissional o que você está sendo como cliente, porque senão isso vai bagunçar o teu negócio. Isso vai mexer muito com o teu faturamento. Tá? Então, tenham em mente que vender para a mesma cliente que já esteve na sua cadeira, na sua maca, é menos difícil do que vender para cliente novo. Você não tem que esperar o programa de tratamento acabar para então você ir pensar no que você vai oferecer, se vai esperar, o que fazer. Não. Na penúltima sessão, você já está introduzindo, ou até antes, ao longo de todo o processo, é um pitacozinho aqui. Se ela faz corpo, você dá um pitacozinho, e estou observando isso aqui no seu rosto. Doses homeopáticas ao longo do processo. Chegou na penúltima, antepenúltima sessão, você já entra mais enfática no assunto. Tá? Você não pode simplesmente esperar o programa de tratamento acabar sem ofertar mais nada para ela continuar com você. Se ela já está contigo, ela já te conhece, ela já confia. A possibilidade de você fizer uma oferta bem feita, dela te dizer sim, existe. Então aproveita, mulher. Aproveita, não deixa passar. Não espera ela ir embora para depois você ter que correr atrás dela de novo, não. Amarra ela ali na tua cadeira ou na tua maca. Tá? Então, o que eu já falei aqui para você. Serviço, tempo, preço, a gente já conversou bem sobre isso, acho que ficou entendido. Agora, outra observação que vocês têm que fazer é sobre faturamento, lucro e desconto. Aqui, na verdade, o que eu estou falando mais, me atentando mais é na questão do desconto. Eu preciso que vocês entendam em que momento você dá o desconto. Você dá o desconto no desespero, tá vendo que ela, de repente, não está fechando e tal, você já começa a apelar e dar desconto, ou você usa desconto como uma estratégia, você sabe exatamente em que momento e como você vai ofertar esse desconto. Tá? Então, desconto, por mais que pareça uma coisa boba, ele impacta diretamente no lucro, no faturamento, porque o teu lucro está ligado ao faturamento. Tá? Porque faturamento é o valor, só que desse valor do faturamento,
Sai tudo, sai o teu aluguel, sai todas as suas despesas, sai o seu prolabore, tudo sai do seu faturamento. Você só vai dizer o que é lucro, mesmo que sobra, depois que você pagar tudo que você deve. Então, a gente tem negócios que têm um faturamento que se sustenta, tá? Você tem o fator, tem negócios que tem meses que às vezes nem se sustenta, e você tem um negócio que tem um faturamento que te gera lucro, que é o objetivo de todas nós. Eu quero um faturamento bom, mas um faturamento consistente, não só que pague a minha subsistência do negócio e o meu prolabore para a minha subsistência. Eu quero um lucro. Eu quero ter dinheiro guardado para minha expansão. Eu quero ter o dinheiro para eu investir no meu negócio. Tá? E o desconto é uma coisa que eu vejo que as pessoas usam muito no desespero. Isso impacta no faturamento. Então, começa a pensar das minhas vendas esse mês, tá? Mês passado, das minhas vendas de dezembro. Quantas eu fechei sem necessariamente eu ter que dar aquele desconto do desespero? Eu transmiti credibilidade, eu soube vender o meu trabalho, eu encantei a cliente, eu despertei o desejo dela, ela quis, independente de nem pediu desconto, eu também não ofereci desconto. Vocês conseguem ter essa noção? Se o desconto para vocês é desespero ou se o desconto é estratégia? Porque quando você tem o desconto da estratégia, ok, se ela te pede um desconto, você tem argumentos. Você vai eu já estou trabalhando na minha margem, porque eu trabalho com preço justo, porque eu trabalho com os produtos da Prime, que são produtos de ponta, são diferenciados no mercado. Mas o que eu posso fazer se a gente fechar hoje, vai deixar ela pensar, se ela fechar hoje, ela tem um benefício. Eu posso incluir tal benefício para você, que vai potencializar o que a gente vai fazer, enfim. Aí você tem como contra-argumentar. Aí você pode oferecer um benefício que, de repente, para você não seja tão custoso. Você tem um produto lá parado no teu estoque que você, na empolgação do momento, na feira, no Estética em Rio, Estética São Paulo, Nordeste, seja onde for, que feira você tenha participado, que evento você tenha participado, você comprou. Aí quando você comprou, nossa, que não cabe exatamente no que eu pensei dos procedimentos que eu tenho aqui. Não é exatamente como eu imaginei, mas ele está lá. Usa. Você vai esperar ele perder a validade para ir para o lixo? Não. Você vai usar ele como estratégia de bônus que você vai ofertar você vai dar um desconto, só que vai ser um desconto em dinheiro, em percentual. Você vai dar um desconto incluindo algo que para ela vai ter uma percepção de valor e para você não vai ser tão não vai ter tanto custo. Então, você tem que saber em que momento usar o desconto. Ok, você vai dar o desconto realmente em valor, eu vou te dar 10%, 5%, 15%, enfim, o que você definir, mas com estratégia. Ok, eu vou diminuir a minha margem de lucro, eu praticamente só vou pagar para atender você, mas ok, porque eu quero muito que você fique comigo, porque eu sei que eu consigo te entregar um resultado que você vai ficar imensamente feliz, nunca mais vai esquecer de mim. Mas se a gente fechar hoje, eu consigo manter esse desconto. Ela não vai levantar a cadeira sem passar o cartão dela para merecer esse desconto. Tá? Então, desconto, para e pensa. Eu uso desconto no desespero para não perder cliente, eu uso desconto com estratégia. Esse é um outro fator também importante para o seu eu empresária. O seu eu empresário aplicar como o seu eu profissional. Entendeu, né? Já falei para vocês que você não é uma só, você é duas. Você é empreendedora e você é profissional. A empreendedora, a mentalidade dela é uma, o olhar dela é para um lado, o da profissional é para o outro, E as duas têm que se encontrar dentro de você. E a nossa função aqui é essa, te ajudar a ser essas duas personalidades. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, que vocês estão falando aqui comigo. Precisa aprender urgente estratégia. Nossa, tem, vai aprender. Entra no meu grupo. Lá no grupo tem muita estratégia de negócios que eu deixo lá. Daqui a pouco a Jéssica deixa o link aí para vocês. Lá no grupo tem muito material gratuito. Tem o quê? Tenho 25 PDFs, que eu fiz 2 jornadas no Instagram. Foi a jornada ISL. E aí era um vídeo no Instagram com o material Pegue e Aplique. Eu não sou muito dessa de material de contexto de contar a história, não. Meu negócio é pegue e aplique, é direto, reto. Não sou muito de mimimi, não. Tá? Não é para mim. Então, o meu ritmo é esse.
Hoje, essa aula é mais conceitual, porque é uma aula de mentalidade. Mas o material que vocês vão receber é totalmente pegue e aplique. Você vai pegar esse material e vai responder mediante a realidade do seu negócio. E isso aí vai ser um pontapé gigantesco para você começar o 2026 bem diferente do que como você entrou e saiu de 2025. E se levar esse diagnóstico ao longo do ano, se levar a sério, entendendo que você quer ser uma empreendedora de sucesso e não só uma profissional de beleza, quando chegar no final de 2026 para 2027, a diferença vai ser gigantesca do ano que acabou, 2025 para 2026. Tá? Você vai aprender a ser empreendedora. Então, lá no grupo tem esse material dessa jornada que eu fiz, que foram 2 etapas. Eu fiz a primeira, o pessoal teve dúvidas, eu resolvi fazer a segunda para responder dúvida, enfim. Inclusive no Instagram tem, no Instituto Simone Lucena, tem um destaque lá com os 25 vídeos, e no grupo tem os 25 PDFs de ações práticas mesmo, pegue e aplique. Então, se você quer crescer profissionalmente, entra para o grupo, que você vai aprender muito sobre negócio, sobre estratégia. Não sei se você já está lá, não, a Josi não sei se está, de repente não, porque senão já teria visto tanto de estratégia que tem lá. Tá? Vamos seguindo, minha gente? Essa aula é para acabar hoje? Ops. Tá, gestão invisível do lucro. O que eu quero dizer com isso? Gestão invisível. Já te antecipei alguma coisa. Você comprou produtos e ele está parado lá no seu estoque. Você faz o que com eles? É dinheiro que vai embora. Porque daqui a pouco perde a validade, ele vai para o lixo. É o teu dinheiro invisível, que você às vezes até esquece que ele está lá. Tá? Então, perde dinheiro. Cursos que você fez te serviram realmente? Você pôs em prática? Porque obesidade, minha gente, não é só no corpinho, não. Se você fizer um monte de curso, um monte de coisa, e não puser nada em prática, vira obesidade mental, tá? Só para vocês ficarem sabendo disso. Aí também é dinheiro jogado fora, porque você fez um curso. Se você não aplicou, o tal do dinheiro invisível que está indo embora. Tá? Então, existem esses lugares que o seu dinheiro vai embora. É compra mal feita, você não procurou direito, você comprou compra de emergência que você pagou mais caro. Então, tem várias coisas no nosso negócio que, na correria do dia a dia, que é normal a gente não ter um olhar sobre isso. Mas o seu eu profissional tem que conversar com o seu eu empresário, vocês têm que chegar num consenso que isso não pode acontecer. Tá? Se o teu eu empresário investiu num curso, o teu eu profissional tem que botar ele em prática. E tem que ter servido para alguma coisa. Tá? Não pode deixar, não pode ser um dinheiro jogado fora. Se você foi numa feira, num evento, você comprou um kit de produto, ele tem que servir para alguma coisa, nem que seja para você usar como bônus para alguma coisa. Tá? Como uma ação específica, você cria um dia uma ação específica com um mega desconto, que aí não é um desconto, é uma oferta. Você vai criar um tratamento de um dia, uma coisa pontual, específica, que você vai usar esse produto que está lá parado, e aí vai ser o seu dia da super oferta. Tá? Porque se você perder esse, você vai dar uma super oferta, seu lucro vai ser menor? Ok. Mas se ele for para o lixo, o lucro vai ser zero. Entre um lucro zero e um lucro menor, fica com um lucro menor. Investe nisso. Tá? Então, também, a gente no diagnóstico tem módulo específico sobre isso, da onde está o invisível que está levando o seu dinheiro, e que você vai ver que vai ter coisa que você vai se surpreender. Falei, caramba, nunca tinha pensado nisso. Mas existe, tá? Tá? O dinheiro não está sumindo à toa, ele está indo, a gente é que não está vendo. Tá? Aí agora a gente entra no que eu venho falando desde o início. Mudança de chave. Chave é mentalidade, é a nossa forma de pensar. Tá? Porque o nosso negócio, para crescer, precisa que a pessoa por trás dele esteja bem, esteja consciente, saiba o que está fazendo. Já falei para vocês, vou repetir. Grava isso. Antes do CNPJ, tem um CPF. Tá? Ou seja, existe a empreendedora,
e existe a profissional que faz o atendimento. Tá? Essas duas são você. Não dá para você ser só profissional. Se você for só a profissional que entrega o trabalho, sem pensar em estratégia, sem pensar em atrair clientes, sem pensar em fidelização, em pós-venda, em nada disso, você vai se matar de trabalhar, você vai viver sempre tensa, não posso nem pegar um resfriado, eu não posso dar uma topada e escangalhar o dedo, porque eu não posso ficar sem atender. Você vai viver sempre no desespero. Então, precisa haver esse equilíbrio. Você precisa se conscientizar que você é uma empresária, que você é uma empreendedora, você é uma empreendedora. E tem que pensar como tal, tem que ter esse olhar. Tá? Então, a mudança de chave, a mudança de mentalidade. Tá? E aí, com essa mentalidade de empreendedora, quando você for fazer esse diagnóstico, você não vai querer fazer tudo de uma vez, você não vai querer mudar tudo de uma vez. Você vai pensar estrategicamente. O que está pior hoje? É por onde você vai começar. Onde for o que está te doendo mais, é ali que você vai começar a resolver. O importante é você ter consciência do que precisa ser resolvido, do que precisa ser mudado e que estratégias você pode lançar mão para resolver. Isso é que importa, para você deixar o seu negócio estruturado para caminhar, para crescer, para evoluir. Tá? Então, é esse olhar que eu quero que vocês tenham sobre o negócio de vocês. Um olhar estratégico, um olhar de empreendedora. Eu acredito que eu esteja sendo repetitiva nessa aula, porque normalmente as minhas aulas são aulas mais com exemplos práticos, coisas para fazer no dia a dia, mas eu quis trazer essa aula, uma primeira aula do ano, porque eu quero muito, muito, muito. Eu quero chegar daqui a um mês, dois, e vocês, pô, Simone, eu fiz o diagnóstico, eu acertei isso no meu negócio, me trouxe tal retorno. Eu não enxergava que isso aqui não estava me dando retorno nenhum, só estava me dando prejuízo, e eu continuava fazendo, eu enxerguei que não é mais para fazer. Eu quero ter esse prazer de conversar com vocês lá no grupo, ou nas próximas aulas, que eu ainda vou ficar por aqui pela Prime, vocês vão estar comigo, de ouvir de vocês. Eu consegui ajustar o meu negócio, o meu 2026, apesar dos desafios, ele caminhou. É isso que eu quero. Eu sei que é uma aula mais conceitual, pode ser até um pouco mais desgastante. Estou sendo repetitiva assim, porque a repetição faz com que a gente memorize, e eu quero muito que vocês memorizem a importância de se verem como empreendedoras que vocês são. E, principalmente, entendam que a mentalidade da empreendedora é uma, a mentalidade da profissional é outra. A empreendedora tem que olhar para a organização, para a expansão, para estratégias. A profissional tem que olhar para vendas, comunicação, as técnicas, como vão ser entregues. Tá? Então, desculpem se eu estou sendo repetitiva, desculpem se essa aula é mais conceitual, de repente diferente do que vocês estão acostumados aqui comigo, mas é um chacoalhão mesmo. E a sorte de vocês é que o Felipe está prestando atenção e está quietinho, não está dando aquele chacoalhão que ele dá de vez em quando. Senão ele já ia estar aqui e com toda a razão. Tá, deixa eu ver o que a Josi está dizendo aqui. Ela montou um grupo com cliente. Ô, Josi, eu dei uma aula aqui sobre grupo, exatamente sobre criação de grupo. Aliás, foi mais de uma aula. A gente deu a primeira aula, foi como criar um grupo para Black Friday. Depois eu dei uma segunda aula, que é justamente de como dar continuidade ao grupo. Que às vezes a pessoa abre o grupo porque vai fazer um lançamento, ou por causa de um programa de tratamento específico, e o grupo morre. Só que, assim, toda vez que você ficar construindo o grupo, você não cria uma credibilidade, você não tem aquele engajamento, sabe? Aquele contato, aquela troca com a pessoa. Então, o ideal é que você tenha o seu grupo de vendas no WhatsApp, mas que seja um grupo que se perpetue. Ele vá passando por fases. Tá? Quando a gente teve a aula que criou o grupo, ele era Black Friday. Esse mesmo grupo fez uma transição para grupo de Natal.
esse mesmo grupo fez a transição do grupo de Natal para agora, para o grupo de férias, para o grupo de início de ano. Daqui a pouco ele vai virar o grupo que vai fazer para o carnaval. Tem muita gente que tem programas específicos voltar para preparar para o verão, para preparar para o carnaval. Daqui a pouco você tem mudança de estação. Então, o teu grupo ele se perpetua, o que acontece, ele vai passando por fases. Tá? O que faz é manter, o que vai mantendo o grupo mais ativo é não ficar naquela água morna, sempre a mesma coisa, você indo lá só para botar promoção, desconto, oferta. Não. No grupo você precisa ter entrega, você precisa fazer com que as pessoas aprendam com você. Óbvio que você vai fazer as suas ofertas. Quem está no teu grupo tem ofertas melhores do que quem não está. O teu grupo vai passando por estações e cada estação que ele passa é um aprendizado diferente. Dentro do teu grupo, você vai no verão, você tem um tipo de aprendizado que você vai transmitir para os seus clientes. Quando você estiver no inverno, é outro. E você vai estar sempre linkando o que você está ensinando com o que é uma oferta que você tem para fazer. Tá? Quando chegar no inverno, você vai falar sobre como em casa dar uma dica de como a pele está mais ressecada, o que, que ela pode fazer, o que, que ela pode usar. Mas você também vai, obviamente, vai fazer um link, vem fazer um peeling comigo e depois você continua mantendo essa pele em casa. Então, o grupo é saber trabalhar. Agora eu teria que ver com o Felipe essa aula se está na plataforma da Prime. Eu acredito que sim. Aí é uma coisa que tem que ver com o Felipe e com a Jéssica. Mas é válido, sim, essa questão do grupo, tá? Dá para você ter um resultado bem, bem bacana. Inclusive, no grupo da Black Friday, eu até cheguei a publicar, mandei até para o Felipe também, de alunas que participaram da aula, depois estavam comigo no grupo, porque aí toda aula que eu dou, depois eu deixo o grupo aberto para tirar dúvidas, porque eu não consigo tirar dúvidas de tudo aqui, então lá no grupo eu estou sempre à disposição para ir tirando dúvidas, que eu fiquei assim extremamente feliz pelo resultado que elas tiveram nesse grupo de Black Friday. Tá? Elas conseguiram, de fato, verdadeiramente, aumentar as vendas trabalhando as orientações que eu dei para o grupo. Então, isso, assim, para mim, foi um momento muito, muito feliz. Perguntando se vai ter certificado? Tem sim. Inclusive, a Jéssica vai liberar o formulário para vocês preencherem, tanto para o certificado, como também para participar do sorteio. A Maria Luísa dizendo que está travando. Não, para mim não está. Pode ser que seja alguma coisa com a sua conexão. Eu estou por Tá, aqui, hein, Simone, escutando ó o tudo Felipe aí. aqui. Daqui a pouco ele dá uma sacudida em vocês, hein? Estou por O aqui. O Felipe é pessoal está achando desses. que eu não estou escutando a aula, estou escutando tudo e anotando. E já entro com você para falar das novidades. Tá, eu já estou indo para a reta final, vou entrar agora no último bloco para a gente fazer o encerramento, para não ser uma aula muito extensa, porque ela é muito conceitual, acaba sendo mais cansativo. Mas repetindo, a Jéssica deixou aí o link do grupo. Entra no meu grupo e lá a gente consegue tirar dúvidas. Vocês vão receber esse diagnóstico e conforme for preenchendo, se tiver dúvida também pode me chamar que eu ajudo vocês, problema nenhum. E o Felipe ainda tem coisas importantes para dizer. A gente vai finalizando, vou terminar aqui com vocês, para o Felipe entrar com coisas importantes a serem ditas, interessantíssimas. Eu só estou dando uma olhada final aqui no grupo. Tá? Como eu disse, eu não consigo responder tudo, mas, de modo geral, estou indo. Vai ter certificado? Vai. O link está aqui do grupo. Entrem para a gente tirar dúvidas, para vocês terem acesso a materiais sobre negócios, que eu já falei com vocês. Não deixe de acompanhar também o grupo da Prime, para conteúdo técnico, que faz muita diferença. Juntar as duas coisas é o que vai botar dinheiro na conta. E vamos conversando, gente. Vamos embora. Então, mudança de chave, que eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, tá? É a questão da mentalidade, tá? Uma pergunta que eu vou fazer para vocês. No seu negócio, hoje, tem algum ponto que precisa assim, de uma decisão imediata? Tá? Se eu te perguntasse isso agora, você conseguiria me responder: ah, tá, meu negócio hoje precisa disso aqui para melhorar. Você consegue ter essa resposta no bate-pronto? É importante saber também o que você precisa melhorar. Tá? Então, acho que assim, já fechou a mudança de chave, acho que já ficou compreendido que
Você não é uma só, são duas, porque você é empresário e você é a profissional, o papel de cada uma dentro do negócio. Tudo isso eu já passei para vocês, acho que ficou claro. E outra coisa que eu até anotei aqui, nem está no slide, não, mas foi uma coisa que eu anotei, que eu queria muito dizer para vocês. Que eu entendo que sim, algumas de vocês, depois que preencheram o diagnóstico, depois dessa aula, que parar para pensar, caramba, como foi o meu 2025, vocês vão perceber que, assim, umas precisam vender melhor o que já tem. Você tem ouro ali e não está sabendo trabalhar. Aí você vai perceber isso depois que você finalizar o teu diagnóstico. Vão ter outras que vão perceber, caramba, eu preciso realmente fazer uma diversificação de renda urgente, porque eu estou extremamente cansada e extremamente dependente de horas de atendimento. Se eu não atender, eu faço o quê? Eu estou ferrada. Então, você também vai ter essa compreensão, tá? E como eu falei para vocês, a minha ideia, eu já falei com a Jéssica, eu já falei com o Felipe, é de trazer a aula de diversificação de rendas, que complementa bem essa aula que a gente está falando aqui hoje, e que vai ser muito bacana também com algo muito especial que o Felipe vai falar com vocês. Essa sequência, se vocês puderem não perderem essas aulas, a de hoje, as duas, que é o complemento, que é de terapia capilar, que é quinta e sexta, a aula da semana que vem de diversificação de renda, vocês vão ver que vai explodir a mente. Vocês vão ver que vocês vão enxergar um caminho diferente e melhor para se trabalhar em 2026. Tá? Vou chamar agora o Felipe para ele contar as novidades para vocês, para botar formulário, para fazer sorteio, para tudo que vocês gostam. Tá? E, sendo repetitiva mais uma vez, entrem no grupo, que vai ajudar muito. Amanhã, depois, o grupo vai estar aberto para a gente tirar dúvidas. Aliás, vou deixar aberto até o final de semana, que é para dar tempo de vocês receberem o diagnóstico, mesmo que não preencha tudo, mas fazer uma primeira leitura. E se tiver alguma dúvida, a gente já conversa, tá? Agora, uma coisa, antes do Felipe entrar, que eu queria muito perguntar para vocês, embora a aula tenha sido mais conceitual, tenha sido diferente do habitual, foi uma aula útil para vocês? Sejam sinceras. Abriu a mente? Vocês conseguiram entender a importância? Foi uma aula que foi bacana para vocês? Me respondam aí no chat, por favor. A resposta de vocês é muito importante para mim. Saber se foi útil, saber se vocês gostaram, saber se a aula estava boa. Tá. Se valeu a pena para vocês estar aqui conosco, ao invés de estar vendo novela, que a novela não vai botar dinheiro no seu bolso, mas eu quero ajudar, e o Felipe e Jéssica também, a Prime quer ajudar você a pôr dinheiro no bolso. Ai, que bom, vocês gostaram, que fez sentido. Fez, Kátia, legal, fez a Kátia refletir. É o primeiro passo. Muito Bom, gente, já interessante. estou por aqui, aula maravilhosa, Então, Simone, professor Felipe por aqui. Vamos acordar, porque vamos embora. 2026 já chegou, né? Então, a gente tem novidades por aí. Simone, eu queria agradecer aí pela sua aula, continue aí com a gente. Gente, Sim. a gente sabe que, como a Simone começou falando, a gente tem 2026 com eleição, com Copa do Mundo, com muito feriado. Eu nunca dependi disso, Simone, de político X ou Sim, Y, né? Eu sempre exato. segui aquilo que era meu sonho, aquilo que eu considerava, avaliando o mercado, o que eu deveria fazer, e sempre deu certo. Então você não tem que Isso aí. focar nisso, tem que ter ciência e saber que isso vai acontecer e preparar o seu cronograma Exatamente, não é para assustar. para 2026, tá? Então a gente resolveu fazer uma maratona envolvendo terapia capilar e venda, né? Por quê? Tá? E eu queria explicar o porquê disso, porque da Simone tá aqui, né? Ela vai liberar para vocês através do formulário, eu vou liberar aqui, a gente vai liberar o material do formulário com o certificado que vocês vão receber também para fazer o diagnóstico da empresa de vocês, do local de vocês, tá? A quantidade, Simone, de pessoas, e eu estava conversando com a Simone no particular, onde eu passei meses avaliando como eu poderia ajudar e auxiliar esses profissionais
aumentarem o faturamento diante de um ano tão com tantas coisas acontecendo, né? E a gente destravar. Porque o dinheiro, gente, ele não some, tá? Ele só muda de lugar. Não esquece isso. Então, Felipe, como é que eu faço para achar esse dinheiro, buscar? É a pergunta que todo mundo quer saber, né? Você tem que estar aonde está o dinheiro, onde pessoas querem fazer esse tratamento e investir. Então, é aquilo que incomoda a pessoa. E, Simone, nos últimos meses, a Prime Pharma, como expert em terapia capilar, de onde eu trabalho há muitos anos, aí, há mais de 15 anos, a gente tem muitos resultados. Quem acompanha a gente na rede social, nossos materiais sabem disso. Eu recebi uma quantidade muito grande de mensagem pelo WhatsApp, pelo Instagram, solicitando tratamentos para terapia capilar. Profissionais buscando isso, se posicionando com o uso. Não sei se vocês têm noção, né, da venda das canetas emagrecedoras, das famosas canetinhas. Os cabelos começaram a cair. Por quê? Porque, gente, falta proteína, falta nutriente, que é o que eu sempre falo nas minhas aulas. Então, a nossa técnica já está mais que respaldada e a gente vem falando sobre isso. Então é importante você ter esse diagnóstico, saber para onde você vai. Porque quando você não sabe para onde você vai, qualquer local é válido, tá? Você precisa ter um foco. Quando a Simone fala de diversificar a renda, ela não está falando de você mudar de área. Ela não está falando de você fazer 10 Não. coisas. Ela está falando de você aproveitar aquele mesmo cliente que você tem, ou mesmo que você não tenha cliente, de você conquistar outras áreas, porque às vezes você fica travada numa zona de conforto sua e algo que é tão simples e que você pode aumentar o seu ticket médio dentro daquele cliente, você pode melhorar. E quando vem a terapia capilar, quando você olha hoje para dentro da sua família, para você, e eu queria já que você me respondesse isso aqui, quem é que tem queda de cabelo, gente? Algum tipo de queda de cabelo, independente da queda que seja, tá? Específica. Quem aqui pode me responder no chat se você conhece alguém ou se você tem queda de cabelo? Então, a quantidade de pessoas com queda de cabelo hoje, só masculino de alopecia androgenética e feminino, passam de 50%, 60% chegando no homem. Quando a gente fala de infecções virais, pós-parto, doenças, uso de medicamento, uso de química no cabelo, diversas situações que trazem queda de cabelo e também a ação aí envolvendo o uso das canetinhas e o próprio processo de emagrecimento, que traz déficit nutricional e déficit proteico, independente de se é canetinha ou não, ele vai te trazer uma queda de cabelo. E o que é interessante na terapia capilar? Você tem um baixo investimento para uma alta lucratividade dentro de um público que sente dor, né? Então, eu gostei bastante aqui do que foi falado, acho que pela Luciana, onde ela colocou uma dúvida, onde ela fala que ela não costuma manter esse tratamento, né? Ela geralmente resolve o problema dela e ela sai, né, desse tratamento. Como fixar esse cliente? Você tem sempre que ter uma oferta, um carrinho para ele, né? Oferta não significa desconto. Então, esse público que está sentado com você, se você já faz terapia capilar, por que não fazer aí o que a Simone falou a respeito de um tratamento labial, que é bem simples de fazer? Ou aplicar uma máscara, ou aplicar um higienizante, fazer uma revitalização facial e agregar para você que já faz capilar. O cliente já está sentado com você, ele está tratando o Uhum. cabelo. Eu faço isso nos meus atendimentos. Quando eu brinco com a situação de fazer aumento de libido, é algo que descontrai, né? Que traz aí o beijo na boca, que vocês sempre conhecem, mas não é somente sobre isso. Eu estou falando sobre um ser humano, sobre pessoas. Quando eu falo de melasma, por exemplo, eu falo de uma doença que não tem cura, né? Eu falo de uma patologia, de uma disfunção estética que não tem cura. Esse cliente vai precisar de uma programação para ser tratado. A perda de colágeno trazendo rugas, ela é progressiva, então você precisa manter o tratamento desse cliente. A queda capilar, sendo genética ou por uma química, ou o cliente não vai deixar de utilizar os medicamentos para emagrecer ou os medicamentos que ele precisa, você precisa ter uma continuidade nesse tratamento. E como é que você dá continuidade? Respeito se dá com resultado, né? Então, o resultado ele te traz credibilidade, o resultado é imediato e progressivo, né? A gente tem muitos resultados na terapia capilar e facial.
o que traz para vocês um novo horizonte. Eu tenho um método, eu sou grande estudioso da área capilar e facial, onde a gente junta e traz os melhores ativos. Você precisa pensar agora em diversificar a sua renda e trazer novos horizontes, porque no dia em que a terapia lá para fazer rugas estiver mais baixa, você tem a capilar. No dia que a capilar cair um pouquinho, você tem a facial, porque o mercado ele vai oscilando. Então o dinheiro ele precisa entrar de formas diferentes. Então, com essa condução, toda a equipe que está aqui comigo, eu vi muita busca da galera de facial pro capilar e da galera do capilar pro facial nesses últimos meses após a minha avaliação. E por isso que a gente decidiu trazer isso. E no capilar, a gente tem muita gente que ainda não conhece a área e não sabe que rumo tomar. Então, a gente decidiu criar uma maratona de terapia capilar, começando por esse gerenciamento, essa condução da Simone de você conhecer o seu negócio e depois você aprender na prática sobre terapia capilar, que é o que a gente vai começar a falar amanhã. Então, não falta nem aula da manhã, porque a gente, inclusive, tem aula prática de terapia capilar e a gente vai te mostrar como aumentar o faturamento com a queda de cabelo, independente do tipo de cabelo que tenha. Então, a porcentagem de pessoas com queda de cabelo é muito grande, o investimento é muito baixo e a rentabilidade é muito alta, porque a quantidade de pessoas que a gente tem para tratar é muito grande, tá? Então, a mulherada toda praticamente faz química no cabelo, você pode ter queda por Isso. tração, tudo causa queda. E o que eu acho legal na terapia capilar? A terapia capilar está envolvendo a saúde. Saúde do como um todo. Então, o fio do cabelo, ele revela quem você é. Cabelo é poder. Ninguém quer ficar careca. Então, a pessoa pode economizar em outra coisa. Agora, economizar em cabelo, ela não vai economizar. Ela pode até não ligar para aquela manchinha que ela coloca maquiagem. Ela pode até não ligar para aquela ruga que ela consegue tapar, né? Se não incomoda tanto. Agora, pro cabelo, quando esse cabelo começa a cair, ela tem a sensação de que ela fica careca. E o homem que também fica careca, gente, perde totalmente a estética, perde totalmente o poder, né? Aquela entrada aqui na frente, a percepção, e aqui a gente está falando de imagem, a gente está falando de passar uma imagem, seja numa reunião, na empresa que você trabalha, há um incômodo muito grande. Então, é uma terapia super tranquila de ser feita, né? E que tem um retorno e tem um mercado muito grande. Saber que o mercado de shampoo para terapia bateu recorde em 2025, a gente vendeu uma quantidade de shampoo muito grande, o mercado como um todo, e várias marcas têm investido nisso. E a gente tem se dedicado a preparar um material, um conteúdo para vocês que a gente vai apresentar amanhã e na quinta-feira sobre esse tema, onde você vai aprender o passo a passo, mesmo que você seja iniciante da terapia capilar, como vender. A gente vai ter aulas da Simone de como vender essa terapia, de como vender essa estratégia. A Simone vai liberar materiais práticos de como você atrair o cliente, de você como conquistar esse cliente. E muita Isso. gente acaba travando, Simone, nesse processo de medo, né? No processo que limita a gente com relação à compra, né? Sim. De alguma coisa, de terapia capilar, né? Ou seja, o investimento é muito proporcional ao mercado que a gente tem hoje. Por incrível que pareça, o mercado ainda é fraco, né? Quanto que você vai colocar dinheiro na mesa e ficar perdendo dinheiro para não atender esse público? Quando eu falo, voltando lá do beijo na boca, é que quando eu vejo cabelo, Simone, isso está mais integrado ainda. Porque a pessoa que. Tudo na nossa vida, a gente está relacionado ao emocional. Né? A Sim, emoção, ela muito. comanda a nossa pele, ela comanda o nosso corpo, e o couro cabeludo não é diferente. Imagina que o couro cabeludo é o último local a chegar nutriente. Então, se você está com uma baixa de nutrientes, se o seu emocional não tá legal, o seu cabelo vai cair. Tanto é que a gente tem alopecia causada por depressão, a gente tem alopecia causada por trauma emocional. Então, quando eu falo do beijo na boca, é que eu modulo o meu cliente, eu não estou falando simplesmente diretamente disso, é somente uma brincadeira, entre aspas. Mas quando eu melhoro o emocional dele, esse emocional não precisa estar relacionado somente ao beijo na boca, pode estar relacionado ao sono. Quando você dorme Ó. pouco, quando tem a falta do sono, o seu cabelo também cai. Fatores não faltam para o cabelo cair. Por que esse cliente, de repente, não está te buscando para esse tipo de terapia? Será que você se posicionou da maneira errada, né? Será que você está insegura em até divulgar esse tipo de tratamento? A gente, nessa maratona, a gente vai falar sobre isso e te ensinar como você vai começar a divulgar, mesmo que você já faça,
ou que você queira começar do zero, sem a utilização de lavatório, sem a utilização de investimento em aparelho, sem a utilização de agulha, apenas com as suas mãos e os produtos, mais nada. Vocês não vão investir em aparelho, né? Que às vezes o investimento que você faz, né? Que fica um tempo para você reconquistar esse valor. Você vai começar por você, você pode começar por alguém da família, mas já captando valor. Então, com um cliente, hoje as clínicas e consultórios que tratam cabelo, elas estão cobrando aí no mínimo 3.500, 4.000. Uma clínica no Rio de Janeiro conhecida a Mais Cabelo, inclusive por famosos, né? Está cobrando aí num tratamento de terapia capilar 6.500. Houve o boom do tratamento de implante. Isso Sim. continua. Alguns casos de alopecia severa remetem a isso. Só que essas clínicas, elas estão começando a fazer terapia capilar junto. Porque eu posso fazer terapia pré-implante, durante o implante e pós o implante. Então, eu posso tratar o paciente implantado porque implante não é para sempre. O cabelo volta a cair novamente. Se ele não fizer o tratamento e a terapia capilar entrar, olha o mercado que eu tenho para explicar e ampliar. Então, a gente vai falar muito sobre isso amanhã. Vamos trazer uma prática, vamos falar sobre o mercado, vamos falar sobre como vender esse tipo de procedimento. A gente vai apresentar esse mercado para vocês. E mesmo que você já tenha, vão ter vários insights. Se você já trabalha, a gente vai ter vários insights falando a respeito disso e como você alavancar. A gente precisa se ajudar, a gente precisa estar unido para esse novo mercado e aproveitem essa minha experiência, que não é pouca com terapia capilar, a experiência da É Jéssica, mesmo. a experiência com Simone. As pessoas entram em contato comigo, Felipe, como é que você conseguiu dar esse resultado? Como é que você faz, né? Inclusive profissionais, a gente dá mentoria, mentorias caras para outros profissionais, para outras empresas trabalharem com terapia capilar sem o uso de medicamento, porque a gente não usa medicamento, a gente não usa minoxidil, a gente não usa substâncias que vão trazer efeitos colaterais de uso oral, a gente trabalha com nutrientes, com modulação do emocional desse cliente e com a terapia sem uso de agulha, que é uma inovação nossa, inclusive os primeiros a trazerem para o Brasil, porque ninguém quer sentir dor, né, Simone? A gente quer um Não, de spa, jeito a gente nenhum. quer fechar o olhinho e quer um spa. Então, começar por vocês. Se a pessoa não usa química, não toma medicamento, não usa canetinha, o cabelo dela vai cair de qualquer forma. Sabe por quê? Processo de envelhecimento. A gente chama de alopécia senil, queda de cabelo por envelhecimento, porque você começa a ter queda de cabelo quando você nasce, já ali envelhecer quando você nasce. Então, a queda de cabelo ela é progressiva, né? Então, se você não faz nada no cabelo, nem usa nada quente, mesmo assim o cabelo vai cair, o que a gente está chamando hoje de alopécia senil. O processo de envelhecimento emocional tem trago mais cedo queda de cabelo. E aí eu tenho um exemplo muito interessante para dar para vocês da minha mãe. Já dei o exemplo dela de capilar, de facial, quando eu fiz a primeira vez dela peeling, ela achou ruim, né? Não queria fazer, foi resistente, mas depois que a pele dela ficou linda, que ela chegou na empresa e ela viu que o pessoal começou a notar a pele dela que estava com viço, com glow, ela mudou totalmente de opinião. Ela começou a pedir peeling. E quando a gente trata de venda, o que a Simone falou e o que a Luciana perguntou, é exatamente isso. Você precisa encantar o seu cliente. Como é que você encanta o seu cliente? Com resultado imediato e progressivo. Isso Ela aí. tem uns 6 meses que ela me relatou que o cabelo dela começou a cair de forma acentuada. Minha mãe nunca teve queda de cabelo. Provavelmente uma queda de cabelo voltada para o processo de envelhecimento, estresse, né? E combina tudo. Avaliamos ela, fiz. Quem disse, Simone, que agora ela fica sem o tratamento, sem o suplemento dela? De Quando tá jeito nenhum. acabando, quantas vezes eu pedi a minha mãe para botar o celular para despertar? Vocês sabem que santo de casa não faz milagre, né? Bota o celular para despertar, para não esquecer do suplemento, para não esquecer da loção. Ela sempre esquecia. Quando ela viu que o cabelo dela estava caindo, ela começou a. Eu nunca vi minha mãe tão desesperada quando com queda de cabelo. É Ela usa uma dor forte. loção, ela usa loção de forma sagrada, ela usa o suplemento de forma sagrada. Felipe, meu suplemento tá acabando, minha loção tá acabando. Aí eu pergunto para ela, e a última vez que a gente esteve junto, foi agora no Ano Novo,
o cabelo dela já encheu muito, muita coisa. Ou seja, um resultado rápido, progressivo, sem agressão ao couro cabeludo. Muitas pessoas com inflamação no couro do cabeludo também, que a gente vai ensinar vocês a regular todo esse processo. Ou seja, a demanda tem muita. E vocês precisam se atentar a essa demanda e buscar esse tipo de público. Se você não se posicionar como um terapeuta capilar, como uma pessoa capaz de resolver um problema, que é o nosso próximo passo, a gente vai ensinar aqui vocês a resolverem um problema. Ganha mais quem resolve problema. Se você Sim. sabe resolver um melasma, você ganha mais. Se você sabe resolver uma ruga, você ganha mais. Se você sabe resolver queda de cabelo, você ganha mais. Então, como é que você quer ganhar mais? Como é que você quer aumentar o número de clientes se você não sabe resolver problema? Se você não sabe lidar com a solução de problema, se o cliente me procura e eu vejo que a questão dele de queda capilar está relacionada a uma inflamação, vamos resolver a inflamação, conduzir o tratamento. Se está relacionado ao emocional, eu posso dar uma ajuda ali com relação ao emocional. Se está relacionado à falta de nutriente, eu tenho como dar uma ajuda com ele com a falta de nutriente. Então a gente vai entregar a solução para vocês da inflamação, da falta de nutriente, como conduzir esse tratamento de cabelo para que vocês se sintam seguras mesmo que você já faça, a gente vai trazer novidades, inclusive nessa aula. É, é, e mesmo que você esteja começando do zero, não saiba nada. Eu tenho pessoas da área da moda, pessoas, muitas cabeleireiras que fazem. Eu tenho pessoas da área que eram da área de restaurante, passaram para a área de cabelo, ou seja, muita gente faturando com o tratamento capilar, sem uso de agulha e sem uso de medicamento. E é isso que a gente vai apresentar para vocês na aula a partir de amanhã. Então, eu quero que vocês estejam aqui nessa maratona. A gente está muito aquecido, já aquecendo aqui com a Simone. Simone já está preparando outro material para dentro da nossa plataforma, onde vai orientar vocês com relação à venda de tratamentos de cabelo, o que é muito importante. Então, essa é uma grande oportunidade, e oportunidade só se dá uma vez, gente. Você precisa passar, não pode deixar a oportunidade passar. Tá com medo? Vem com medo mesmo. Que a gente se Importante reúne em medo junto, né? Coloca esse medo no bolso e a gente vai junto, tá? Vamos melhorar. Muitas das vezes a gente tem que começar pela gente, a falta do sono na gente. Só que a gente tem diversas coisas para tratar. Inclusive, eu negociei isso com a Simone, tá? Porque a Simone tá com várias coisas para tratar, tá? Eu já peguei todas as dores dela Exatamente. e eu já coloquei tudo. A gente vai tratar a Simone, a gente vai modular a Começando Simone. pela Só que menopausa. como é que paciente menopausada cai cabelo, gente? Claro que cai, Sei né? bem. Prova viva disso. Você sabe qual é um dos medicamentos mais vendidos no mundo hoje, principalmente no Brasil? No Brasil, ele está entre os top 5 e é um dos maiores causadores de queda de cabelo no Brasil. Sabe qual é? É. Tenho certeza que tem gente aqui que usa. Chama as estatinas, simvastatina, rosuvastatina, pravastatina, o Essa eu não omeprazol, uso, não. pantoprazol, lanzoprazol. Sem dúvida você conhece alguém que usa essas medicações, né? Você sabia que essas Meu medicações marido, minha causam esposa. queda de cabelo? Não é só a canetinha, não, gente. Então, tem medicações que causam queda de cabelo. Então, se você sabe o que causa queda de cabelo, se você sabe conversar com essa sua cliente e você diz para ela, eu tenho a solução para sua queda de cabelo, gente, eu tenho a solução. Se eu consigo resolver o seu problema, você Sim. consegue trazer essa cliente para você. E é isso que a gente vai te ensinar numa aula amanhã, com passo a passo, de forma prática e rápida, para que você consiga aumentar seu faturamento em 2026. Eu não tenho dúvida, escuta o que eu estou falando. A gente, eu e toda a minha equipe de terapia capilar, inclusive a Kátia Nunes, que é um dos maiores nomes de terapia Ah, capilar no Kátia. Brasil e no mundo, em spa, com vários prêmios mundiais. Eu trabalho Spa com ela, é Brasil. minha parceira. A Kátia falava assim para mim, a terapia, isso há uns 5 anos atrás, ela falava, a terapia capilar era a terapia do futuro. E aí, É quando eu mesmo. comecei, ela sempre falou isso, ela repetia isso É. muitas das vezes. E aí, quando chegou depois da pandemia, eu falei para ela, Kátia, a gente não pode mais falar que a terapia capilar é a terapia do futuro, porque é uma terapia de hoje. Só que a gente achava que esse mercado ele fosse se restringir mais, porque os médicos começaram a entrar na área, o implante começou a entrar, e a gente começou a ver que, ao contrário, a coisa aumentou ainda mais. Escuta o que eu estou falando para vocês, só acredita.
não vai acabar. A demanda de terapia capilar só Tem vai como. aumentar no mercado. E se você estiver preparado para receber, eu demorei muito a escolher esse tema, a saber o que eu ia conduzir com vocês em janeiro. E esse tema foi escolhido com muito carinho, já porque a gente tem muito respaldo de experiência, a gente quer passar toda essa experiência para vocês. Então não deixem de estar na aula e estejam preparados, porque há uma transformação muito grande financeira e profissional chegando em 2026. E se você acredita nisso, esteja comigo, porque eu estou muito preparado para passar tudo para vocês, criarem a solução e aumentarem o faturamento. Eu não comecei ontem. Eu sei o caminho passo a passo de como você gerar resultado com cabelo. São milhares de profissionais, não são dezenas. Milhares. São muitos alunos, são muitos casos clínicos. Eu tenho tudo para passar para vocês de mão beijada, tanto eu quanto a Jéssica, a gente quer ensinar para vocês. Tudo passo a passo a respeito disso. Né, minha querida menopausada Simone Luciana? O que você achou desse tema que a gente traz em 2026 com uma nova era? Eu estou super animado. Que bom que vocês estão animados, porque eu estou mega Sensacional. animado. E assim, a vitória de Sensacional. vocês é a minha. Sabe o que eu fiquei pensando, Simone? Eu falei assim, eu falei isso com a Simone, né? Eu falei, Simone, o que que eu vou fazer para essa galera ganhar dinheiro? Eles vamos desviar esse olhar das Vem coisas pensando ruins de nisso já há um tempo. 2026, que o pessoal precisa pagar as contas e ganhar dinheiro. Eu tenho que ajudar essa galera a faturar. Eu tenho É expertise em verdade. capilar. Tem Vamos fala. entrar com cabelo, porque a demanda está muito grande. Vamos ensinar esse profissional a trabalhar com cabelo e até associar técnicas faciais. Você vai continuar com facial. Tem novidade facial Sim, chegando também, inclusive de peeling, mas nós vamos trabalhar e diversificar isso. Porque quando eu tiver menos cabelo, eu posso trabalhar com face. Então eu posso pegar o cliente de diversas formas. E outra coisa, entra a sobrancelha. Sobrancelha está em alta para crescimento de muito. sobrancelha, sobrancelha natural. Acabou aquele carvão, gente. Passar carvão na linha da sobrancelha, o pessoal pintava, fica feio, né? Barba. Gente, se eu perder minha barba, eu nem apareço online mais. Nem apareço. Eu já passo loção na minha barba para prevenir de perder a barba. Pra vocês terem noção. Eu já trato meu cabelo já há muito tempo. Eu não posso, eu não sou Felipe Dantas sem a barba. Exato. Tratamento de barba, tratamento de sobrancelha, tratamento de cabelo. É cabelo, né? Ou seja, menopausa traz isso, doenças trazem isso, não é Não, só virose, não é só Covid. Tudo cai queda de cabelo. Ou seja, a pessoa não quer ficar sem cabelo. Quem vai para a rua, gente, sem cabelo? É só você se olhar para os pacientes oncológicos com câncer que perdem cabelo, quanto isso é triste, né? Quantas pessoas sentem essa dor de perder cabelo. Então, quando elas passam a mão no cabelo, começa a ver cair, e você tem a solução. Não precisa de lavatório, não precisa ter uma estrutura grande, você não precisa ter um espaço, você pode atender em casa, na casa da pessoa. Eu tenho vários alunos que atendem na casa da pessoa porque sim, você não vai usar agulha. Você pode atender na sua sala, na sua garagem, na sala da pessoa. Você pode atender numa cadeira que você tenha, né? sim. Você não precisa ter aparelhagem, ou seja, o investimento é muito baixo e a demanda é muito grande. Estão preparados e animados para a gente continuar nossa aula amanhã? Eu já vou liberar aqui o link para o pessoal preencher e receber o material da aula da Simone, que é incrível. E coloquem as duas dúvidas aí. Gente, quem está animado para cabelo, quem quer começar a trabalhar com terapia capilar. Ou quem já trabalha também Começa. coloca aí. Esteticistas, invistam, diversifiquem, ampliem o leque de vocês com a terapia capilar. Porque o que o Felipe vai apresentar, que ele acabou de falar, que não precisa de lavatório, que com o seu conhecimento e os produtos você é capaz de entregar um resultado maravilhoso, e resultado maravilhoso é o sinônimo de dinheiro no bolso, que é o que a gente quer, vale muito a pena. Vale a pena, o profissional precisa começar a ampliar o seu olhar. Eu posso ser generalista, eu posso ser especialista, isso é de cada um. Tá? É da personalidade, do temperamento de cada um. Tá? Se Eu vou você falar uma quer coisa aqui, ser Simone. Eu vou revelar generalista, uma coisa para amplie, você. vale a E pena. hoje, e é uma coisa que até passou pela minha cabeça. Vou me abrir aqui com vocês. Hoje, eu tenho quase certeza que se eu atendesse terapia capilar, eu ia ganhar pelo menos o dobro do que eu ganho hoje. Do que eu faturo hoje.
Sim. com a técnica que eu tenho. Então, assim, já passou pela minha cabeça várias vezes em largar tudo, abandonar vocês. Quero dar mais aula, não quero mais fazer Não! produto. Já passou pela minha cabeça em trabalhar em atendimento com terapia capilar. Sabe por quê? Esquenta pouco a cabeça. Amo facial, É, tá? Amo peeling, amo procedimento facial. A minha paixão não acaba. Amo desenvolver fórmula, mas cabelo é muito tranquilo com o cliente. A expectativa é muito boa, os resultados são muito bons, né? Algo para não esquentar muito a cabeça, sabe? Se você quer trabalhar menos e ganhar mais, se você colocar ali que você vai fazer 4 terapias 3 vezes por semana, você não fatura menos de R$ 10.000 por mês, gente. Não fatura menos de 10 mil. Estou falando de três vezes ao dia, né? Então, o faturamento é muito alto com a é terapia, porque bom. você não precisa da utilização de aparelhos, os investimentos não são muito altos. Que bom que vocês estão animados, e eu vou passar toda essa experiência para vocês a respeito da terapia capilar. E outra coisa que me deixa encantado com a terapia, Simone, e aí eu vou. Só para terminar aí, eu já coloquei para vocês o link, vão preenchendo aí, me escutando. Eu queria revelar isso para vocês. Eu tenho uma paixão por pessoas. É muito bom se apaixonar por pessoas, né? Em ajudar pessoas e a transformar. E quando eu executo a terapia capilar, é diferente de quando eu executo e faço o tratamento de uma ruga. Quando eu trato a terapia capilar, eu costumo tratar o paciente mais integrativo, mais como um todo. Eu vejo ele de uma outra maneira porque o cabelo sinaliza. E aí eu consigo resolver vários problemas em um. Quando eu tenho um cliente de cabelo, quando eu brinco lá do beijo na boca, olha eu voltando beijo na boca. Quando eu melhoro e coloco meu cliente para beijar na boca, o cabelo dele cresce, floresce, porque aqui é um terreno que está envolvido emocional. Então o cabelo vai crescer. Quando eu diminuo o estresse oxidativo, que é um grande vilão para a queda de cabelo, eu consigo melhorar cabelos brancos, eu consigo dar mais saúde, mais vitalidade para esse meu cliente, eu consigo dar mais disposição. Quantas pessoas eu atendi pessoas cansadas, desanimadas, que usavam um suplemento, que faziam um tratamento comigo e simplesmente transformaram de vida. Então não é só sobre o cabelo, não é só sobre transformar o cabelo. É sobre transformar o ser que está com queda de cabelo. E isso me dá uma sensação tão gostosa, tão maravilhosa. Por isso que eu quero modular a Simone, porque eu quero a Simone mais disposta do que ela é. Eu quero a Simone Eu quero. turbinada, sabe? Recebo. Quando eu coloco o meu cliente turbinado, quando eu coloco ele com uma mente boa, uma mente saudável, quando eu coloco o cabelo dele para crescer, quando eu coloco ele bem, independente das pessoas acharem, pode falar mal de você, você tá bem com você mesmo. É isso que a terapia capilar traz. Ela te traz um horizonte de você poder encantar o seu cliente não somente com o crescimento de cabelo, e sim com a melhora dele como um todo, melhora do sono, melhora da qualidade de vida, levantar do sofá para ir treinar, para melhorar todo esse contexto. Isso que me deixa encantado, porque eu transformo o cabelo e transformo a vida da pessoa como um A todo. vida. E a terapia capilar está muito mais próximo de você fazer isso. E é isso que me encanta. Se eu tivesse que escolher hoje uma outra coisa para fazer, para aumentar e ter um faturamento muito bom, seria terapia capilar, sem dúvida. Seria terapia capilar. Então, hoje sou muito fascinado e encantado. Meus olhos brilham quando eu falo de cabelo. Cabelo é a transformação do ser como um todo. Então, gente, preencham aí. Não esqueçam de colocar Tô até com topete aqui meio despenteado. Não esqueçam de colocar o e-mail da forma correta para que vocês possam saber e ter a noção e receber direitinho o formulário, tá? O material da Simone e vão receber o certificado também, tá? Simone, Só diga. eu queria fazer uma coisa, mas acho que vou deixar amanhã. Não sei se você pode entrar amanhã, mas eu vou criar um link para amanhã, Amanhã se for rapidinho, posso. para a gente conseguir sortear. Eu vou fazer um sorteio amanhã para quem estiver ao vivo de uma mentoria em grupo da Simone. Pode ser, Ah, Simone? tá. Pode? Pode. Podemos fazer amanhã essa mentoria em grupo? Quem tiver amanhã, a gente vai fazer uma mentoria em grupo. Eu até se colocou aqui. Ai, que bom, já recebeu o certificado.
Só que vão ser 4 pessoas, né, Simone, nessa mentoria? A gente pode ver, eu tinha combinado com a Jéssica, a gente pode aproveitar esse mês de janeiro, todas as aulas, normalmente você faz sorteio, além de fazer o sorteio da mentoria. E quando chegar mais para o final do mês, a gente junta esse grupo, que aí já é um grupo mais específico, e a gente faz a mentoria. Aí não vai ser eu digo 1 hora de mentoria, mas vai passar, né? Eu falo para caramba, não tem como ser só 1 hora de mentoria, mas aí a gente faz um negócio específico, vai ser bacana. Para mim está fechado. Todas as aulas você pode fazer o sorteio e sortear alguém para a mentoria, e no final do mês a Então, gente faz esse preencham que a grupo. gente vai fazer esse sorteio da mentoria amanhã, para que vocês Uhum, possam ter uma proximidade maior com a Simone e ela ajudar vocês com as dúvidas, né? Então, vai fazer sim. grupos aí pequenos para que a gente possa estar assessorando vocês, que esse é o nosso objetivo, né? Assessorar e trazer novos horizontes. Amanhã a gente traz o passo a passo, mas a gente vai explicar como você inicia, como você vai entrar nesse mercado e como você vai acelerar suas vendas se você já está nesse mercado, como se mostrar. Então, a gente vai dar várias dicas técnicas, mas também de venda e como conduzir isso aí, tá bom? Todo mundo já preencheu aí? Tá? Só queria falar com vocês, reforçando, para vocês entrarem no meu grupo, para a gente dar continuidade, tirar dúvida da questão do preenchimento do diagnóstico. Não deixem de preencher, que vai ser um tremendo diferencial para o seu eu empresário, seu eu empreendedora, melhor dizendo. Você vai ver a diferença que vai fazer você ter um negócio onde você enxerga os seus gargalos, você enxerga onde você está perdendo dinheiro, você enxerga que estratégias usar em cada etapa, como é diferente você seguir assim, com organização, com estratégia, com estrutura. Como é menos desgastante para a cabeça da empreendedora saber o que fazer, como fazer e a hora de fazer. Tá? Então, não deixem de preencher, olhem com carinho para o negócio de vocês. Ah, Simone, é muita coisa? Não. Vai precisar de um tempinho para fazer? Determinem esse tempo para o diagnóstico, porque você vai ver que vai valer muito a pena. Tá? Entra no grupo, a gente pode tirar dúvidas. Eu ajudo vocês com essas questões. E eu vou continuar por aqui, porque eu já fui convidada para outras aulas, então vocês vão me ver novamente por aqui. E a questão da mentoria, O no do final de diagnóstico janeiro a vocês vão gente receber marca. por e-mail, tá, gente? Vocês vão receber, acho que a consultora vai mandar para vocês. Não sei se vocês já recebem por e-mail. Por e-mail é certificado, mas o material diagnóstico a Simone já me mandou. Tá maravilhoso, vocês vão receber do diagnóstico também, tá? Tá? Então, vou deixar o grupo aberto, assim que vocês receberem, precisa ter preenchido, mas faz uma primeira leitura, e aí, porque já dá para ter noção se vai ter alguma dúvida ou não, e a gente vai fazendo essa troca, tá ok? Eu vou fazer o seguinte, Simone. Dica. Eu vou sortear hoje. Ah, Deixa eu abrir aqui o sorteio. Deixa eu abrir aqui a planilha. Deixa eu ver se eu acho. vou pegar uma caneta aqui. Deixa eu abrir aqui o certificado. Hum. Ver quantas pessoas preencheram. A gente poder sortear. Com relação à mentoria, a gente faz no final do mês com esse grupo específico aqui das aulas. E aí a gente vai conversando, a gente pode pensar que é uma mentoria o quê? Que é um foco mais em vendas, que é um foco em marketing, que é um foco em comunicação, e a gente pode decidir, a gente faz uma pesquisa, o que a maioria achar que é mais interessante. Eu, Simone, opinião particular minha, eu acho muito interessante. Já vi que a Suzana é da mesma opinião que a minha. Muito interessante a comunicação, porque comunicação é uma coisa que normalmente as pessoas não prestam atenção. A pessoa acha, eu sou simpática, eu sou agradável, eu sou falante. Não entende que você falar bem é totalmente diferente de você se comunicar, de você se comunicar de forma profissional.
A comunicação profissional ela tem intencionalidade. A comunicação do dia a dia, você ser simpática, é ótimo. Você conversar com uma pessoa que é agradável, maravilhoso. Mas o que ajuda no seu negócio é a comunicação profissional, é a intencionalidade da sua comunicação. Porque a hora que você está fazendo um atendimento, você tem que estar atenta. Tá, então, pelo que ele está me dizendo, eu tenho que praticar a escutativa. Porque dentro da escutativa eu vou conseguir entender as entrelinhas do que realmente ela quer desse tratamento para eu fazer a minha oferta irresistível. Então, tudo dentro da comunicação profissional, ela tem uma intencionalidade que vai te ajudar a vender e vai te ajudar a se posicionar. Então, eu, Simone, opinião particular minha, gosto muito da mentoria de comunicação, porque ela faz um diferencial para tudo na vida da pessoa. A comunicação ela faz um diferencial não só no seu negócio, porque a forma como você se comunica no seu negócio com seus clientes é uma, como você vai passar a se comunicar com seus funcionários, como você se comunica na sua casa, como você se comunica com seu marido, com a sua esposa, com o namorado, enfim. Para cada um, você tem um tipo de comunicação diferente. Você não fala igual com todo mundo. Você não fala com seu marido da mesma forma que você fala com a sua funcionária, com o seu sócio, com o gerente no banco. Se você chegar no gerente do banco, a sua comunicação fofa, simpática, eu vim me pedir um empréstimo porque o mês foi ruim, eu tô quebrada. Você acha que ele vai te dar? Acabei de Não. colocar o grupo da Simone no chat, tá, gente? Agora, se você chega com posicionamento, eu precisando de um empréstimo, mas deixando claro que é um momento de diversidade, que você tem potencial, que você vai pagar, a tua fala transmitindo credibilidade, a possibilidade de você conseguir esse empréstimo, para que nunca precise, mas enfim, você conseguir o empréstimo é muito maior. Então, você saber se comunicar te abre portas, você ser simpática é para o seu dia a dia, e ok, tá? Então, é só a minha opinião particular, mas aí não tem aquela história? Você decide. Vamos lá, Simone, Mas, mas a gente diga sorteia a lá. mentoria. Eu vou só Sim. compartilhar aqui a tela para poder a gente fazer o sorteio. Eu vou sortear hoje ao que tem aqui, porque eu já vou fazer meu skincare. E eu separei o de manhã, porque esse aqui eu uso pela manhã. É a borracha anti-ruga. Você ouviu falar na borracha, Simone? Ai, gente, você me falou disso, mas ainda não chegou até mim. A borracha anti-rugas tem essa textura incrível, tem um efeito Photoshop, a gente gosta muito, né? Que cheiro maravilhoso, que produto, gente. E eu vou sortear para quem ganhar aqui pegar já na próxima compra. Eu gosto até, não sei se vai aparecer aqui, de passar de um lado e do outro. Era para passar amanhã de manhã, né? Porque eu já fiz a rotina da noite, mas Uhum. eu tô passando aqui para vocês verem, porque essa aqui é minha, tá? Gosto de passar bem aqui, ó, no cantinho do olho. Bem chegando lá no cantinho, que tem gente que esquece a área dos olhos. E a área dos olhos envelhece rápido. Eu nem falo, tem essa Ela bolsa embaixo tem dos olhos. ativos para redução de rugas imediata e progressiva e para tratamento de rugas estáticas, né? E ela tem esse efeito imediato Photoshop. Fica um lado puxou o pai e puxou a mãe. Então, a retração de poros, né? Funciona como uma base. Deixa eu colocar aqui a tela para o sorteio para ver quem vai ganhar essa borracha hoje. Que ficou com a Eu nem gente aqui preenchi o até o formulário, não final. tem nem chance de ganhar. Será, Simone, que você não vai Ai, ganhar? Felipe, eu preciso de alguma coisa para essa bolsinha aqui embaixo dos olhos. Miséria, isso é de família. Vamos, Terrível. vamos. Até porque essa bolsa não é Louis Vuitton, né? A gente tem que Não, isso perceber que aqui não é. tá pior do que camelô da Central. Temos 18 concorrentes aqui, viu? 18 pessoas que vão participar, né? Então, preencheu, tá aqui. Vamos ver quem vai Então, ganhar. Então, vai do número 2 ao número 18. Já deu tempo para preencher. Porque amanhã a gente tem que descansar, que amanhã a gente tem que estar preparado para a maratona. amanhã eu vou assistir a maratona também. Para continuar a nossa maratona, né? Número 3, gente, foi lá na frente, hein? Número 3, quem será que ganhou? Se tiver Quem ao foi? vivo, ganha. Rosângela, Antônia Rosângela Nunes, muito bonito, né? Antônia. Será que a Antônia Imponente. está online? Nome forte. Não é forte, né? Será que ela está on ou ela dormiu? Estou igual um panda, você não está sozinho.
Ai, nem fala, gente. É uma tristeza essas bolsinhas embaixo dos olhos. Minha mulher de família. Rosângela, o pessoal tá doido que você venha perder, tá? Já estão escrevendo perdeu. Como ela foi uma das primeiras a Vale preencher, eu agora, acho que ela preencheu e saiu, né? vale agora o cálice para sempre. O pessoal fica achando o formulário, aí preenche e sai. Tem que escrever aqui no chat, Rosângela, que você tá aí e ganhou. Posso contar até 10 já, gente? Será? O que que vocês acham? Me ajuda aí. Senão depois dá Ah, ela não briga, está, viu? não. Pelo tempo, Lauriceia pode, tá doida para pode começar a ganhar. A contagem. Suzana. Suzana tá dizendo que o produto é dela. É assim que eu gosto, porque a energia ela movimenta, né? Exatamente, determinada. Ó, tem Acabou a pessoa falando que contagem. escreveu e Olha não lá, o está pessoal tá vendo me o nome. pressionando. Eu vivo pressão aqui, o pessoal tá me pressionando. Acabou a contagem. Do 2 ao. Vamos de novo. 2 ao 18. Mas tem gente aqui falando que não viu o nome ali. Ah, você não viu porque não preencheu, gente. Mas o nome tá Não ali. tem Quem como. preencheu tá ali. Sortear sem repetir o resultado. Do 2 ao 18. Número 14. Agora, número 14, Vanessa Gisela. Será que a Vanessa dormiu? O pessoal tá doido para a Vanessa ter dormido também. Dormiu. Olha lá, já responderam, dormiu. Ah, você não tá. Dormiu sim, a Mara. Ai, meu Deus, tô morrendo de rir com vocês aqui. Foi ver novela? Se lascou. Gente, o povo foi ver novela. Essa Eu acho que borracha tem que novela bota cair na dinheiro no mão de bolso, alguém. bota não. Vanessa, vou dar uns segundos para você escrever no chat. Tem que escrever sem ser no particular, tá? Que senão eu não vejo. Vanessa perdeu. Pior, Bora. gente, é que depois aparece o pessoal. Eu tava na aula. Não se manifestou, é o cálice para sempre. É, vamos sortear sem repetir o resultado. Terceira chance. Gente, vocês estão ganhando chance, hein? Vamos de novo. Não vai sair os mesmos números. Número 10. Quem será? Josiane da Cunha, ela estava aí. Tava, ela falou ainda agora. Ah, olha ela aí. A Josi está aí. Ah! DDD 85. Josiane, fala com uma das nossas consultoras. Josiane não dormiu, ela merece, né, gente? Respondeu rápido, estava ligada na aula. Foi. Participou. Fortaleza, eu amo Fortaleza. Me leva para aí, Josiane. Oh, Eu amo essa delícia. galera de Fortaleza. Amanhã tem mais sorteio, tem mais mentoria e a gente vai falar sobre o passo a passo de capilar. Então a gente espera vocês, gente. Até amanhã, viu? Grande beijo. Convidem outras pessoas. Simone, obrigado, viu? Ah, boa noite e até amanhã. Amanhã eu vou acompanhar também essa maratona. Amanhã eu estou Tá com bom. vocês. Beijo. Amanhã eu sou assistente. Beijo, beijo. Boa noite, pessoal. Beijo, beijo. Tchau.